Salve rapaziada, como é que tá tudo aí? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando, se prevenindo aí, legal contra o coronavírus? Força que já já tudo vai ficar bem, rapaziada. Hoje a gente vai corrigir o exercício da última aula, que pelo fato de eu ter dividido, a gente começa com o número 13. Então vamos lá. O primeiro governo civil do Brasil que exerceu o poder após o ciclo de governos militares iniciados em 64 foi chefiado por José Sarney. Pessoal, lembra que o movimento das diretas já não foi aprovado. A emenda Dante de Oliveira ela foi recusada. Então nós tivemos eleições indiretas após o período militar. Então, quem o Congresso vai escolher para ser o próximo presidente pós os militares é um camarada chamado Tancredo. Só que Tancredo ele morre, né? Tem problema lá de saúde, é internado um dia antes da posse, vem a morrer, e quem assume é o vice dele, José Sarney, que era membro do Partido dos Militares. 14, então número 13, letra D. 14. Apesar das dificuldades econômicas, o principal legado do governo de Sarney como presidente da República, sem dúvida, foi a Constituição. Apesar dele ter sido do Partido dos Militares e muita gente temer por isso, né, e por isso o fato dele, de repente, não fazer a abertura política, em ser só mais do mesmo e continuar sendo uma ditadura, muita gente vai pensar desse jeito, mas vai se dar mal, porque apesar de tudo, apesar de todos os erros, na questão política, Sarney ele vai manter os princípios democráticos no país. Então, número 14, letra D, é no governo dele que a gente tem a Constituição Cidadã, que nós vivemos até hoje. Então, 14, letra D. 15. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República do Brasil em 1984, intituladas Indiretas Já, tentava, letra A, tentava garantir que o primeiro presidente pós-regime militar fosse escolhido pelo colégio eleitoral? Não, a Diretas Já, como o próprio nome diz, queriam que o povo escolhesse de uma forma direta o seu presidente, não tendo que o Congresso escolher o presidente. Porque o que acontece? A gente escolheria, né, os deputados e senadores e esses iriam votar para ver quem era o presidente. Foi o que aconteceu. Se fosse passado, se fosse aprovado as diretas já, nós escolheríamos diretamente quem seria o presidente depois da ditadura militar. Defendia a continuidade dos militares? Na letra B, errado. Pelo contrário. Foi a primeira mobilização pública da sociedade civil? Não. Lembra que houve algumas outras passeatas, manifestações antes, os grupos guerrilheiros? Não. Reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação da emenda constitucional que reintroduzia o voto direto para presidente. Letra D, pessoal, tá certo. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características destes planos, podemos destacar o Plano Collor, né, pessoal? O Plano Collor, implementado em 1990, é aquele que vai pegar o dinheiro da caderneta de poupança das pessoas. Inclusive, o maior índice de suicídio no Brasil foi durante o governo Collor, porque muita gente que tinha dinheirinho na poupança ficou muito pobre, né? Até quem não era muito rico, quem tinha um pouquinho de dinheiro, uns 3 mil, 4 mil que tivesse guardado lá no banco, ele ia pegar esse dinheiro, então muita gente vai se suicidar. E é óbvio, né? Quem tinha muito dinheiro, quando perde aquela riqueza toda, a pessoa entra em depressão e se suicida nesse contexto. Então, número 16, letra B. 17. Em todo o Brasil, donas de casas munidas de tabela de preço da SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimentos e Preços, órgão fiscalizador do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de histeria. Muitas vezes diante de câmera de televisão, se um gerente de supermercado ou estabelecimento comercial era surpreendido remarcando os preços. O desaparecimento das mercadorias nos supermercados foi o ponto alto do desabastecimento, resultado do congelamento de preços. Pessoal, essa política aí foi a política dos fiscais, das fiscais do Sarney. Lembra que Sarney vai pegar como herança dos militares uma inflação, uma superinflação, uma hiperinflação no caso,
que ele vai tentar matar de um jeito só, que é congelando os preços. Isso vai gerar uma crise de desabastecimento e vão ter as fiscais do Sarney que vão ficar supervisionando os mercados para ver se houve ou não o aumento dos preços. Então, opção letra A. Aqui, ó, vem duas imagens dos caras pintadas, diferente da Tropicália. A Tropicália era lá durante a ditadura. Os caras pintadas, eles foram do governo Collor. Lembra que o irmão dele, Pedro Collor de Mello, vai até a revista Veja e fala como o Collor fazia sua política, através de corrupção, lavagem de dinheiro. Depois dessas notícias na Veja, pelo incrível que pareça, Collor ainda falou que era tudo uma mentira. Ele falou que o povo estava com ele, que no outro dia o povo, como estava ao lado de Collor, ia para a rua de verde e amarelo. O que a população fez? O contrário, foi todo mundo de preto e com as caras pintadas de verde e amarelo, simbolizando o contrário do que Collor falou, falando, não, a população está contra você, Collor, você é um safado, tem que sair daí. Então, a alternativa correta da número 18 é a letra D. Foi? Número 19, mais uma vez, os caras pintadas. Então, de novo aqui, vocês têm que lembrar do movimento Fora Collor dos caras pintadas. Inclusive uma música do Legião Urbana, do Cazuza. São músicas que retratam na época muito bem esse movimento dos caras pintadas, porque o Cazuza, principalmente, sua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não compreendem... uma música dessa assim do Cazuza, que agora me falha a letra, também era contra o governo Collor. Então, a número 19, letra E. Número 20. Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar. A respeito de sua chegada ao poder e de seu governo, é correto afirmar que ele vai assumir o Brasil depois do impeachment de Collor. E qual é a principal característica do governo de Itamar? É o seu ministro, Fernando Henrique Cardoso, colocar em pauta, colocar em plano a moeda nova, que é o real. Então, a maior coisa do governo de Itamar é o ministro dele criar o plano real, o ministro Fernando Henrique Cardoso. Com isso, com essa criação do plano real de Fernando Henrique, ele vai conseguir agora a sua eleição. Então, depois de Itamar Franco, nós temos Fernando Henrique Cardoso como presidente. 21 é para falar VOF. Vamos lá. Então vamos lá. Analise quanto à sua veracidade ou falsidade as afirmativas abaixo sobre o período da história conhecido como Nova República. Representou o retorno dos civis ao poder com a eleição de Tancredo. Porém, sua morte antes da posse, quem assumiu foi o vice José Sarney, um antigo membro da Arena, partido que apoiava o governo militar. Ao assumir, Sarney comprometeu-se em convocar uma Assembleia Constituinte e implementar reformas necessárias à retomada do crescimento econômico verdadeiro. José Sarney e todos os presidentes civis que o sucederam tiveram como principal tarefa debelar a inflação. Sim, o objetivo de todos os presidentes pós-ditadura era acabar com aquela hiperinflação. Planos econômicos foram concebidos e implantados sem sucesso até a criação do real, durante o governo de Itamar Franco. Verdadeiro, pessoal. O responsável pelo plano era o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente se elegeu para a presidência da República por 2 vezes consecutivas. Verdadeiro. No cenário internacional, os regimes socialistas desmoronavam, pondo em xeque as esquerdas em todo o mundo. O Muro de Berlim em 89, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida em 91. Desde o início dos anos 80, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos lideravam o processo de desregulamentação da economia, conhecido como neoliberalismo, adotado por vários países, entre eles o Brasil. Sim, é o período neoliberal que a gente vive depois da ditadura militar. E estamos no período neoliberal até hoje, tá, pessoal? Então, verdadeiro também, letra A. A reforma do Estado brasileiro promovida por Fernando Collor de Mello é defendida como neoliberal porque estava baseada em privatização, em trazer empresa multinacional. Isso tudo vai acabar com a nossa empresa nacional, Então, em uma política de privatizações e na abertura comercial à concorrência estrangeira. Tá certo, 22, letra A. Agora a gente vai relacionar aí. Comando de missão de paz da ONU no Haiti. Galera, isso foi com Lula.
Quem gosta de futebol, inclusive a seleção brasileira fez um amistoso contra o Haiti. Foi uma goleada, acho que foi 7-1 se não me engano. Teve gol do Roger, um golaço do Ronaldinho Gaúcho driblando o goleiro. Um detalhe interessante que eu não vou esquecer é que os próprios jogadores eles desfilaram no Haiti em tanques de guerra com a camisa da seleção brasileira. Deve ter vídeo aí, quem quiser é só pesquisar. Então foi no governo Lula. Fim do monopólio da Petrobras, Fernando Henrique Cardoso. Promulgação da Constituição atual foi no governo de Sarney. Plano Real foi feito por Fernando Henrique, mas no governo de Itamar. Bloqueio de depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança foi o queridíssimo Collor. Então, alternativa letra E. Rapaziada, tá aí a correção do nosso último exercício. Espero que vocês tenham entendido. Grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!